Olá, seja bem-vindo ao meu canal, faça sua inscrição e ative o sininho de notificação. Ao final, dê o seu joinha, curta, compartilhe e divulgue o canal. Hoje vamos estudar o Direito Constitucional Avançado e o tema é Controle Concentrado de Constitucionalidade. Vamos focar aqui na ação declaratória de constitucionalidade, que é a ADC. Bora lá então? Vamos de ADC. Primeiro, vamos identificar a sua base legal. A ADC foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional número 3, que é de 1993. Portanto, é um assunto bem recente. Essa emenda alterou a redação do artigo 102, inciso 1, letra A, e acrescentou o parágrafo 2º do artigo 102, tendo sido regulamentado o seu processo e julgamento pela Lei nº 9868, que é de 99. Portanto, toda essa regulamentação da ADC é bem recente. Mas você pode estar se perguntando, por que é tão recente, sendo que a Constituição Federal é de 88? A explicação é simples. A ADC tem como base a divergência de decisões dos tribunais de justiça dos estados em relação à lei ou ato normativo do governo federal. Ou seja, trata-se de uma ação para corrigir interpretações diversas em relação às leis ou atos normativos federais. E quais são esses atos? Você os encontra no artigo 59 da Constituição Federal. São as emendas à Constituição, as leis complementares, as leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e as resoluções. Então, por exemplo, um Estado faz uma emenda à Constituição e essa emenda à Constituição ela tem um caráter de inconstitucionalidade. O Estado de determinado, o Tribunal de Justiça de determinado Estado, então, julga eventual emenda inconstitucional. O mesmo assunto é objeto de emenda constitucional em outro Estado e o outro Estado tem uma decisão divergente. Estamos aí diante de uma possível ADC. Entenda o seguinte, primeiro surgiu a ADI, que já estava positivada na Constituição Federal, que é a ação direta de inconstitucionalidade, que é a chamada ADI genérica, que podem ser lançados para questionar lei ou ato normativo. Porém, os tribunais de justiça foram decidindo as ADIs conforme seus entendimentos. Acontece que tribunais também foram se divergindo em determinados assuntos positivados em leis ou atos normativos federais. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo pode ter uma decisão julgada, um assunto, uma taxa, por exemplo, inconstitucional, em relação à Constituição Federal, enquanto que o TJ do Rio de Janeiro ou de Minas Gerais podem ter entendimento divergente. Então, estamos aí diante de uma decisão contrária ao entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, em relação exatamente à mesma lei federal. Isso causa uma insegurança jurídica muito grande. Então, desse modo, a ADC vem pacificar o entendimento sobre a matéria, declarando quem tem razão, ou seja, se referida taxa é constitucional ou não. E daí vale para todos os tribunais seguirem a mesma direção, ou seja, o chamado efeito vinculante aí. Para você compreender melhor, vou citar como exemplo o informativo número 98 e 99 do STF, que você encontra, você pode pesquisar aí no Google mesmo e você vai cair na página do STF. Esses informativos tratam da ADC referente ao artigo 1º, letra F, da Lei Federal número 9.494, de 97, com a redação dada pela Lei número 11.960, de 2009.
Essa ADC foi proposta pelo presidente da República para o STF decidir se o artigo 1º, letra F, da Lei 9494 de 97 estava compatível com o sistema de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, especificamente nas condenações da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Isso porque cada TJ estava dando seu entendimento a esse assunto em seus respectivos estados. Resumindo, o elemento essencial para uma ADC é a divergência dos tribunais na interpretação de uma lei ou ato normativo federal. Sem essa divergência, não há lugar para uma ADC. Friso aqui, somente lei ou ato normativo federal diretamente que seja divergente ao que ocorre em relação às decisões dos TJs. Diferente da ADI genérica, cujo objeto engloba também lei ou ato normativo estadual. Veja sobre esse assunto acessando o portal do STF e aí você clica em jurisprudência e você vai encontrar várias decisões a esse respeito. Uma outra questão aqui é em relação à competência. Quem é competente para processar e julgar a ADC? Trata-se, gente, de controle concentrado de constitucionalidade do STF. Somente ele detém a competência originária para processar e julgar a ADC. É o que está previsto no artigo 102, inciso 1, letra A da Constituição Federal. Outra questão é em relação à natureza jurídica da ADC. Assim como a ADI, a ADC é de natureza jurídica de processo civil não contencioso, pois não há aqui uma lide, ou seja, não há um contraditório, não há um caso concreto. A decisão se dá em abstrato, em nível de tribunal. Outra questão é em relação à legitimidade. Quem pode propor uma ADC? A legitimidade para propor a ADC, antes da Emenda Constitucional número 45 de 2004, era de legitimidade aqui do Presidente da República, da mesa do Senado Federal, da mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Após a reforma, a revogação do parágrafo 4º, a nova redação do caput do artigo 103 e os legitimados para propor foram expandidos. Então, nós temos hoje o acréscimo de governadores dos estados e do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional. Portanto, são 9 os legitimados. Mas atenção, a confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional precisa estar vinculado ao objeto, ou seja, a lei que pretende questionar. Ou seja, um sindicato dos empregados domésticos não pode questionar uma lei que regulamenta assuntos relacionados ao sindicato dos taxistas, por exemplo, simplesmente pela falta de interesse no assunto, pois o sindicato dos empregados domésticos tem em seu estatuto a previsão de defesa dos direitos dos seus sindicalizados, quais sejam os empregados domésticos, e esse é o limite de propositura da ADC. Outra coisa importante, os partidos políticos precisam ter representação no Congresso, ou seja, precisam ter algum filiado ao partido político com mandato atual. Vejamos agora em relação ao procedimento e julgamento, que são praticamente os mesmos previstos na ADI
e estão previstos a partir do artigo 14 da Lei 9868 de 99. Aí você pode perguntar aqui, mas professor, você não esqueceu do Ministério Público? Por que ele não ficou, né, no rol dos legitimados? Bom, ele ficou fora porque já tem previsto, né, a legitimidade para propor ADC por força do artigo 127 da própria Constituição Federal e também por conta do artigo 129, pois é visto o Ministério Público como uma instituição permanente de proteção da sociedade e essencial à função jurisdicional do Estado e defesa da ordem jurídica. No artigo 129 também está explicitamente indicado que o Ministério Público pode propor a ADI. Então, se ele pode propor a ADI, ele também pode propor a ADC. Então, esse é o entendimento. Outra questão, ficou fora também a mesa do Congresso Nacional. A mesa do Congresso Nacional, então, ela pode propor a ADC? A resposta é não. Por quê? Porque a mesa não está dentre as suas prerrogativas constitucionais previstas no artigo 49. Somente as mesas do Senado ou da Câmara dos Deputados podem propor ADC. Não está previsto lá no artigo 49 da Constituição Federal, dentre as prerrogativas de mesas do Congresso Nacional, propor ADC. Então você tem que fazer essa cruzadinha aí, essa combinação de dispositivos constitucionais. Então, bora continuar em relação ao procedimento e julgamento da ADC. Então, como se trata de um procedimento de julgamento de tribunal, claro que começa com uma petição inicial. Essa petição inicial tem que ser assinada por um advogado. Aqui, essa petição inicial tem que indicar obrigatoriamente, o primeiro, o dispositivo de lei ou de ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido. Então, você vai anexar os fundamentos. Por que você diz que o dispositivo constitucional está divergente da Constituição Federal ou do ato de uma lei federal? E aqui você vai indicar qual é a decisão dos tribunais que estão divergentes em relação ao assunto. Você vai colocar o pedido e suas especificações e vai indicar a controvérsia judicial relevante sobre a aplicação de disposição que é o objeto da ação declaratória. Ou seja, aquilo que eu já havia dito anteriormente. Se não houver essa divergência de tribunais a respeito do entendimento, da aplicação da lei federal, não há o que pedir sobre a ADC. O parágrafo único do artigo 14 da Lei 9868 deixa isso bem claro quando estabelece que a petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato normativo questionado e dos documentos necessários para comprovar a procedência do pedido e da declaração de constitucionalidade. Aqui, gente, durante esse processo, o Procurador-Geral da República, por força do artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal, deverá ser previamente ouvido, emitindo o seu parecer. Cabe aqui dizer que em ação declaratória de constitucionalidade, o parecer do Procurador-Geral da República é praticamente dizer o seguinte: olha, eu vou continuar defendendo a Constituição Federal e ele vai emitir um parecer sempre defendendo que o dispositivo seja mantido. Aqui, a ação do Procurador-Geral ela é muito mais enfática em processos de ADI.
Por uma lógica bem simples, se nós estamos falando em declarar a constitucionalidade de um ato normativo, o procurador vai sempre defender a Constituição Federal. Ou seja, o tribunal vai ter que se adequar à Constituição. Tudo aquilo que for divergente da Constituição Federal, da lei maior ou do ato normativo federal, o Procurador-Geral da República, consequentemente, vai defender a permanência. A petição inicial em processo de controle de constitucionalidade, ela também pode ser inepta. Isso acontece quando não estiver bem fundamentada e ela também pode ser improcedente. Ela pode ser improcedente. Essa decisão de inepta ou improcedente é do relator do processo no STF, do ministro relator. A previsão está no artigo 5º da Lei 9868, também de 99. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial, assim como o processo normal da Justiça Comum. Outra coisa, não se admite desistência da ação. Aqui, a previsão é do artigo 16 da 9868. Nesse caso, caso haja uma desistência, o Ministério Público assume a propositura da ação. Em relação a cautelar, cabe cautelar também, por decisão de 2/3 dos membros do STF. Com decisão no prazo de resposta, quando houver o pedido de cautelar, o STF emite uma decisão no prazo de 10 dias do pedido e o julgamento, fica estabelecido aí o prazo de 180 dias. Ou seja, durante 180 dias há uma suspensão em relação ao assunto e, segundo o artigo 21, esse prazo é para o julgamento em definitivo do assunto principal. Em relação aos efeitos da ADC, eles são erga omnes, ou seja, tem eficácia contra todos, ele é ex tunc, ou seja, retroage, e ele tem efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública federal, estadual, municipal e distrital também. Ou seja, ele transborda, ele é ex tunc, ele retroage, tem efeito vinculante e a partir daí tudo tem que ser adequado de acordo com essa pacificação do STF. As divergências aqui são sanadas e a decisão deve prevalecer. O STF diz, olha, o que prevalece é a decisão que está contida em determinado tribunal. Os outros devem se adequar a essa decisão. Terminamos aqui nosso breve estudo sobre a ADC e nas próximas aulas estudaremos as outras ações, que são ADPF e ADI. É isso. Espero que tenham gostado da aula. Dê o seu joinha. Pode usar aí também a hashtag Professor Guilherme Maia. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Ajude aí quem tiver com dificuldade também em relação a esse assunto. Pode ser um outro colega em um outro estado. Você pode ajudar divulgando o meu vídeo. Até mais.